Olá pessoal, estamos aqui agora para ver como é que vai ficar a resolução, né, a implementação desse algoritmo que a gente estava discutindo na última aula. Eu tenho aqui a minha classe Program, né, e do qual eu vou começar usando o método main para chamar o que eu precisar daqui de baixo, tá? Mas a criação, né, a resolução do problema, ela está aqui com as suas classes específicas. Então, eu criei aqui uma classe que é para o sistema de lobby, né? Essa classe aqui ela vai ter todas as propriedades para propriedades e métodos para gerenciar e manipular o que a gente precisar no sistema de lobby, né? Criar uma partida, enfim. A gente tem aqui o jogador, né? Então deixa eu abrir aqui, ó, o jogador. Ele tem o nível e o nome. E a partida, nós temos aqui na partida duas listas, uma com os jogadores do time A e uma com os jogadores do time B. Mas por que não usar um vetor? É porque eu acho que ficou mais fácil aqui, a gente consegue criar partidas depois do tamanho que você quiser, né? Então aqui fica bem fácil. Com poucas alterações aqui você consegue manter essa partida aqui para mais jogadores. E além do time A e do time B devidamente separados aqui em duas listas, né, você também tem os pontos do time A, os pontos do time B. Claro que isso aqui a gente não vai utilizar, mas eu estou colocando para ver quais seriam os dados que seriam sensíveis numa partida. E tem também o tempo de partida, começando com 0, né? E talvez ele seria progressivo aqui, ou podia ser um tempo também regressivo, começando talvez com 300, 60, enfim, quantos segundos você desejar. Ou minutos. Temos também aqui o modo da partida, porque a pessoa, dependendo do jogo, você pode jogar por tempo, por pontuação ou por algum outro atributo, né, que tem ali dentro do jogo, como pegar uma bandeirinha, enfim, como matar o inimigo, enfim. Então tem vários modos que você pode estabelecer as suas condições de vitória, né, como ganhar. Então por isso que eu coloquei aqui que seria o modo da partida, que seria o que estabeleceria as regras para vitória. E um booleano aqui seria uma partida ranqueada ou não. Que eu fiz aqui? Eu criei também alguns métodos para facilitar a nossa manipulação, né? Então eu tenho quando eu chamar esse método aqui, ó, finalizar, ele vai devolver os meus jogadores, né? Eu vou finalizar a partida, eu vou devolver os meus jogadores ao lobby, né? Então eu recebo aqui a minha fila, né, de jogadores e eu vou lá e vou devolver os jogadores na fila, né? Estou dando uma DD range, então eles vão entrar no final da fila porque eles jogaram, agora eles voltam para o final da fila. Tenho também aqui um método para remover os jogadores da fila. Então, assim, eu estou tentando criar a partida e estou tirando eles da fila, tentando colocar na partida. Mas se não der certo isso aqui, ou melhor, se deu certo essa efetivação, eu chamo o remover jogadores da fila para tirar os jogadores que eu aloquei aqui, né, fazer a retirada, então, dos jogadores que estão alocados nessa partida para eles saírem da fila. Então eu retiro eles da fila, eu passo a fila aqui e ele vai remover todos os jogadores que estão no time A, que estão no time B, porque agora eles não estão na fila, eles estão no jogo, então eles saem da fila. E aqui um caso para quando você terminou o jogo, né? Na verdade, assim, você vai começar a tentar criar partida, só que por algum motivo você não consegue criar partida, né? Aquele último caso que a gente estava vendo lá, que às vezes você não tem a quantidade de jogadores, né, com nivelados, então não dá para criar partida. Só que você já tinha alguns pares aqui, então o que você faz? Você vai lá e devolve esses jogadores para sua fila, né? Então, só que assim, como eles não jogaram, não seria justo eu dar uma DD range e eles irem para o final, né? Então
estou inserindo eles no começo da fila aqui, para que eles continuem com uma certa prioridade, mantenham a prioridade que eles tinham, né, porque eles já estão ali há algum tempo. Bom, então isso aqui é a nossa classe partida e eu tenho aqui o jogador, né? Então eu tenho estes métodos aqui, eu tenho 3 métodos aqui. Dentro do jogador só tenho essas duas variáveis, essas duas propriedades. E eu tenho aqui agora a classe do sistema de lobby, né? Essa daqui eu tenho uma variável que é a fila de espera entrar na partida. Ou seja, todos os jogadores que estão no meu lobby, eles estão aqui e é daqui que eu vou tirar os jogadores, né, para fazer a partida. E eu criei uma outra lista aqui de partidas para que eu tenha a referência de todas as partidas que estão sendo executadas naquele momento. Então eu tenho a fila de jogadores no lobby e tenho a de partidas. E a de partidas eu vou ter, obviamente, os jogadores que estão naquela partida, porque você se lembra aqui que nós temos os jogadores nos 2 times, ok? Então eu criei aqui um método para, se você quiser chamar, né, adicionar um jogador na fila, então você vai digitar o nome, o nível dele, não está com restrições aqui, não está fazendo validações, está bem simples, né? Tem para criar uma partida aqui, então nós temos um método aqui para criar uma partida, que a gente já fala sobre isso. Tem para encerrar uma partida, então ele vai pedir para exibir as partidas e você digitar um índice correspondente e ele vai finalizar a partida lá e devolver os elementos lá na nossa fila de espera, vai devolver os jogadores lá. Tem então 2 métodos aqui, que é um para exibir a fila de espera dos jogadores e um para exibir as partidas, né? Então eu vou fazer uma exibição das partidas e um outro para exibir ali a fila de espera dos jogadores. Bom, deixa eu reduzi-los aqui. Para facilitar o código aqui, e não ter que ficar inserindo toda hora uma grande fila de jogadores ali, né? Ficar chamando isso aqui várias vezes, toda vez que eu for testar, eu usei o inicializador de objetos aqui e já coloquei aquela lista que a gente estava lá de exemplo, então está toda aqui, né? Todos aqueles jogadores. Desta forma aqui eu consigo já testar as questões de partida sem ficar inserindo todos eles. Então é uma coisa aí para facilitar para vocês, tá? Temos o método então aqui para criar uma partida e buscar um par oponente. Então por quê? Porque quando a gente for criar uma partida, uma coisa é você criar a partida, uma outra coisa, um outro problema separado é você buscar um par de jogadores para conseguir fazer aquele processo que a gente viu lá no Excel, né? Então assim, nas planilhas. Então eu quero criar uma partida, pode ser até 5 contra 5, no nosso caso é 2 contra 2, mas eu preciso que toda hora eu tenha que ter um par ali, né? Um par, que a gente fez o processo por partes, né? Eu pego um jogador e vejo quem é o par dele. Então, assim, eu tenho um método aqui para fazer isso, para buscar um par de jogadores para mim, tá? E aqui, então, eu vou chamar várias vezes esse cara, quantas vezes for necessário, porque se for uma partida 2 contra 2, eu vou buscar 2 pares. Se for uma 3 contra 3, eu vou buscar 3 pares. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui e vamos ver a nossa partida aqui, ó. Criar partida. Primeira coisa que nós temos aqui é a instância de uma classe, da classe partida aqui, né, declarando uma variável chamada nova partida. E também tem o jogador A e jogador B. Né? Por quê? Porque eu vou passar esses jogadores A e B para esse método busca par e ele vai trazer um jogador para me colocar no time A e um jogador para me colocar no time B. Ou seja, esse equivalente, o oponente equivalente aqui. Aqui eu tenho a quantidade de pares, porque eu conseguiria alterar isso aqui facilmente para ter uma quantidade, times muito maiores jogando. Né? Então eu tenho uma
flexibilidade de fazer isso. Então, como o nosso exercício pede 2 para ficar mais fácil, não ficar de uma forma volátil esse valor, eu mantive 2 aqui, mas vocês conseguem alterar, colocar para receber por parâmetro ou para a pessoa digitar aqui qual que é o tamanho da partida para ele tentar criar a partida de acordo. Nós temos, eu criei aqui então um while, né, para que a gente consiga verificar se nós temos elementos o suficientes para realizar, tentar fazer os pares. Então, basicamente, se eu tenho quero criar 2 pares, a minha lista ela tem que ter pelo menos 4 elementos. Então, quantidade de pares multiplicado por 2, né? 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho que ter na minha fila, no mínimo aqui, para mim tentar criar uma partida, 4 elementos. E também a quantidade de pares tem que ser maior que 0. Ok? Por quê? Porque eu quero criar 2 pares. A cada vez que eu executar esse while, aqui no final eu vou dizer que eu consegui montar um par. Quando chegar a 0, quer dizer que eu finalizei isso. Consegui finalizar, fechou. E aí, o que eu vou fazer aqui dentro da minha criação da partida? Eu vou chamar o meu método buscar par oponente, passando 2 variáveis aqui, com alt para mim, porque lá ele vai passar um valor aqui e eu vou usar esses valores aqui para adicionar nos times. Então, ó, passo o jogador A e o jogador B com alt para que ele seja inicializado lá. E aqui eu vou adicionar. Só que tem um detalhe, esse cara aqui, ó, eu criei ele com retorno booleano. Por quê? Porque pode acontecer da gente tentar criar um par, buscar um par e não ter o par. Então, se for falso, se isso aqui deu falso, eu automaticamente venho para cá no meu else e digo que vou dizer que não foi possível criar a partida e vou devolver os jogadores que eu tinha nessa nova partida que eu estava criando, vou devolver esses jogadores lá no início da fila. Então eu estou passando por parâmetro a minha fila e vou devolver esses jogadores no início. E dou um return aqui para já parar a execução e nem efetivar aqui embaixo a execução, a criação da minha partida. Ok? Então, o que vai acontecer? Se ele conseguir criar um par aqui, ele vai tentar fazer o processo, criar um novo par. E assim sucessivamente. Então, se ele conseguiu encontrar 2 jogadores, né? 2 jogadores, o que eu faço aqui, né? Ele conseguiu encontrar um jogador com nível 1 e outro com nível 1. E esses jogadores são diferentes. Então eu vou lá nessa nova partida que eu criei aqui e adiciono os 2 jogadores e depois de adicionar eu mando remover ele da minha lista de espera, né? Então eu vou lá na partida e falo, olha, deu certo esse par, remove. Feito isso, o processo continua executando, né? Quando terminar aqui, né? Ou seja, quando ele chegar a 0, né, a gente já vai negativar essa verificação. Então ele vem para cá. E se realmente a quantidade, né, ele saiu daqui por algum motivo, ele chegou aqui, e a quantidade de pares for igual a 0, então quer dizer que ele conseguiu montar todos os pares. Então eu falei para ele, olha, começa com 3 aqui. Ele conseguiu decrementar tudo, e ele só consegue decrementar se deu certo, porque se deu errado a busca do par, ele entra aqui no else e dá um return, então ele sai daqui. Quando ele entra aqui, ele chega aqui nesse if e ele está falando que a quantidade de pares restantes, vamos dizer assim, né, é 0, ou seja, ele conseguiu fazer tudo, então ele vai lá nas partidas executando, que é a lista de partidas que nós temos, e adiciona essa nossa nova partida. Então, a nossa nova partida não estava alocada ainda, a gente só criou ela, mas não tinha colocado na lista. Então, a gente vai lá e coloca ela na lista. E exibe a mensagem dizendo que a nossa partida foi criada com sucesso. Aqui no
no nosso busca para o oponente, que é o que a gente está utilizando aqui para trazer esses dois jogadores, o jogador A e o jogador B, eu tenho esse método aqui operando com recursividade, né? Com a invocação através de recursividade, porque eu chamo ele uma vez e aí nós passamos para ele o A e o B aqui, né? E aqui nós temos um outro parâmetro que nós não passamos, porque é um parâmetro opcional. Isso aqui a gente tem um vídeo, inclusive, lá na seção, na playlist de métodos que explica isso aqui. Então, isso aqui é um parâmetro opcional. E no nosso caso aqui, quando a gente chama ele daqui, a gente não tá passando nada. Então, ele automaticamente inicializa com 0. Por quê? Porque é a nossa verificação aqui que a gente estava fazendo, que, olha, começa a verificar daqui, tá? E vê o par dele, tal. Mas, não tem o 5, né? Suponhamos que não tivesse um par por 5. Então, ele começaria a fazer a verificação de par a partir daqui. Então, por isso, nós temos esse índice de busca. Ele começa com 0, mas ele é recursivo. Porque se ele não encontrar um par, ele faz uma nova chamada fazendo um incremento, né? Ele incrementa e faz uma nova chamada para fazer a nossa busca aqui. Então, vamos lá, vamos entender o que esse camarada faz, né? Ó, quando você chama ele, você está esperando que ele te entregue o jogador A e o jogador B. Ele diz o seguinte, olha, o meu jogador A, ele é o cara que você passou para mim, que você está indicando que eu devo começar a minha fila, né, a minha busca a partir dali. Então, quando você invoca ele, ele vai começar no 0. Ele está falando assim, ó, o meu primeiro elemento é o 0. Então, o jogador A é o 0. Aí aqui, o jogador B ele vai fazer a busca para encontrar o oponente. E aí, o que eu coloquei aqui? Uma expressão lambda para simplesmente eu buscar esse elemento, né, e dizer o seguinte, que ele tem que ser, esse elemento aqui, ele tem que ser diferente do primeiro, né? Ele tem que ser diferente do primeiro que eu estou verificando, do jogador A, e tem que ser com um nível igual ao jogador A. Então, ele tem que ser diferente do jogador A, mas ele tem que ter o mesmo nível que o jogador A. Se eu tiver essas duas condições, né? Se eu tiver essas duas condições, então eu tenho aqui, deixa eu tentar quebrar aqui. Então, se eu tiver essas duas condições, eu tenho o resultado positivo e ele aloca aqui para mim no jogador B quem ele encontrou, ok? Bom, e aí tem uma outra coisa. Fiz isso. Posso ter encontrado. Se eu encontrei, beleza. Se eu encontrei o jogador B, beleza, eu já tenho meu par. Eu não preciso nem olhar isso aqui. Se eu encontrei, ele vem aqui e vai olhar para mim e vai dizer o seguinte: o jogador A ele é diferente de null e o jogador B é diferente de null, e já te retorna um verdadeiro para cá, né? Onde é que você está chamando ele? Ele já vai retornar um verdadeiro para cá e vai pegar o jogador A aqui, né? E o jogador B adicionar na partida. Olha só. E vai fazer o processo sucessivamente. Mas voltando aqui, isso se ele encontrou o jogador A e o jogador B. Se ele aqui na nossa expressão lambda não encontrou, o que vai acontecer? Ele vai olhar aqui para o jogador B. Ele vai olhar aqui para o jogador B e vai perguntar: olha, você é nulo? Porque se você é nulo, né, eu não tenho um par para devolver para lá para que a gente consiga construir uma partida. Então o que vai acontecer aqui? A gente vai fazer uma verificação, né? Alterando o índice da busca, falando assim, olha, começa uma busca agora a partir do próximo elemento, né? A partir do próximo elemento. Então, isso aqui, ó. Eu estava aqui, estava 0, vou falar para começar daqui. Então, eu estou incrementando 1 ali. Tá, começo aqui então, né? Começo aqui então a minha incremento aqui e falo assim, mas olha, eu preciso mais um, né? Um par. Eu vou começar a minha verificação a partir do próximo, mas eu tenho que ter pelo menos mais um além dele para conseguir fazer minha verificação. Então, assim, se o meu próximo índice ali
eu tiver ele e mais um, né, para fazer um par, no mínimo para fazer a verificação, na verdade, se forma um par oponente. Então, assim, se isso aqui for maior que o meu fila de espera para entrar na partida ponto count, quer dizer que eu não tenho jogadores suficientes para fazer essa verificação. Por exemplo, índice da partida deu 5 e eu tenho 5 jogadores na fila. Então eu precisaria ter 6 jogadores, né, para conseguir verificar o quinto e o sexto jogador da fila se eles seriam um par, né? Se eu não tenho isso, então eu já dou um return false aqui, e aí eu venho para cá e ele dá um return false aqui. Então, isso, né? Isso se eu não tenho mais elementos, ou seja, eu estou no final da fila. Então, se eu não tenho mais como tentar montar um par, então não vai ter como criar uma partida, então eu dou um return false. No entanto, se isso aqui não ocorreu, né, se você ainda tem jogadores suficientes na fila de espera para analisar, então você vem para cá e faz uma chamada recursiva, ou seja, eu chamo ele mesmo. E aí eu chamo ele mesmo passando, né, o jogador A, o jogador B e o índice de busca atualizado, porque eu incrementei ele aqui. Então eu vou começar a verificar a partir do próximo. E ele vai lá, né, vai parar a execução nesse momento aqui e vai começar a executar aqui tudo de novo, né, com os novos valores que eu passei para ele. Então, jogador A, jogador B, se ele conseguiu encontrar, beleza, né, então ele vai validar aqui e retornar o verdadeiro ou falso. Se ele não conseguiu encontrar, ele vai, e eu tiver mais elementos na fila, ele vai fazer uma chamada recursiva aqui de novo. Então ele vai ficar fazendo chamada recursiva até que ele consiga encontrar um elemento e que tenha um par. Ou que se você chegue no final da lista, perto do final da lista ali, que você não consiga mais ter elementos para fazer a validação do par. Né? Então você tem que ter pelo menos um par sobrando ali. Bom, então é isso aqui. Nós temos esses métodos aqui. Aqui a gente usou muita coisa, tem muita coisa que a gente já estudou em vários outros vídeos, e por isso é muito legal estar sempre praticando, porque assim, senão também isso aqui ficaria muito maior se a gente não utilizasse esses conceitos que a gente utilizou aqui, né? Então ficou relativamente um pouco menor, mas você vê que tem que dar uma pensada boa para conseguir compreender também o que foi feito. Agora, nós temos aqui, eu criei aqui já no método main, né, para conseguir facilitar, 4 invocações de criação de partida, depois eu vou fazer a exibição da partida e depois a exibição da fila de espera de jogadores. Então vamos ver como é que ficou isso aqui.